O capítulo 1160 de One Piece prova que o governo mundial sempre se alimentou da dor. Obliterou povos inteiros, destruiu bibliotecas, apagou histórias. Tudo em nome dessa paz que só eles enxergam. Mas a verdade é que a cada massacre, cada injustiça foi uma semente plantada no coração de alguém. Uma vontade que promete vingança e revolução. Em God Valley, eles se divertiram com o sofrimento, riram da miséria, trataram vidas apenas como pontos num jogo sádico. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Dali, debaixo do sangue e da fumaça, nasceram duas forças que ainda hoje ameaçam derrubar os deuses que governam o topo do mundo. O primeiro, um menino que jurava servir à justiça, mas que naquele dia viu a verdadeira face da bandeira que ele defendia. Daquele trauma nasceu o maior revolucionário da história, Monkey D. Dragon. O segundo, um bebê, pequeno demais para entender tudo o que acontecia ali, mas velho bastante para nunca mais esquecer. Ele viu sua família ser exterminada, viu o mundo rir de sua dor e no sofrimento jurou que um dia tomaria tudo para si. Esse é Marshall the Teach, o homem que carrega as trevas e promete dominar o mundo. Dois homens, duas forças do destino, um em busca de libertar o mundo, o outro dominá-lo. Mas ambos carregam algo em comum, eles são o grito de vingança de God Valley. A prova viva que nenhuma atrocidade do governo mundial fica impune, e não importa quanto tempo leve, meses, anos, séculos. O dia do acerto de contas vai chegar. E quando ele chegar, será o próprio mundo e Musamá que vai tremer. A história de capa traz Yamato ao lado do Santuário de Oden acima da capital das flores. Após a vitória da aliança contra o Kaido, nos foi informado que o herói do país seria homenageado com um santuário, que como a gente pode ver, ostenta uma das vistas mais privilegiadas do ano, direto para o castelo do Shogun, na capital das flores. E só para deixar claro para uma galera que tá ansiosa, tá? Quando chega a conclusão de uma história de capa, aparece escrito assim, ó, volume final, beleza? Então eu sei que muita gente tá ansiosa para terminar logo, apesar de que esse finalzinho aí, cara, ofereceu muita coisa, mas calma, tá calma. É aquele ditado chinês ancestral. Só acaba quando termina, mano. O capítulo começa onde o último terminou. Pelo que eu pude contar, o mestre de cerimônia trouxe 9 membros do clã David ao palco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o Teach provavelmente ali nos braços da mãe, apesar de eu achar que ela em si não é uma David, mas sim de outra região absurdamente importante no West Blue. Já o Barba Negra vale lembrar que nasceu na Grand Line numa região chamada Shadeport e não ali em God Valley. Ele e sua mãe foram para lá no West Blue a pedido do Shebek, que esse sim é um David e por isso agora se encontram nessa terrível situação. E antes da gente comentar o que de longe é o mais importante aqui, o próprio Barba Negra, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Temos aqui um membro da família David ostentando um chapéu de palha, e claro que a gente remete ao do Luffy, que já foi do Roger e certamente era de Joy Boy. Eu não acho que esse seja, por exemplo, o chapéu gigante congelado em Marejoa, até porque ele não parece ter ali o laço vermelho, e tá mais destruído também, né? Mas é certamente uma escolha curiosa por parte do Oda de mostrar um David com um chapéu de palha. Olha só, eu ainda não tenho uma opinião 100% definida sobre isso, mas um pensamento muito comum que tem se formado aí no fandom de One Piece é que Joy Boy e Dave D. Jones eram a mesma figura. Era uma pessoa só que ramificou em lendas diferentes. O interessante dessa ideia é que ao invés do paralelo ser Joy Boy, Roger, Luffy, com Dave Jones, Shebek e Barba Negra, a origem das vontades herdadas seria exatamente a mesma, é a mesma raiz. Joy Boy, que foi Dave D. Jones. A mãe do Barba Negra é revelada e é bom deixar claro que essa outra mulher aqui foi só um rascunho do Oda que foi mostrado na One Piece Magazine volume 8. Não tem nenhuma ligação canônica com a obra original, foi uma ideia inicial já descartada, assim como provavelmente as suas duas irmãs. Agora, cara, eu olhei e falei, meu irmão, não é possível. Pra mim é
impossível não notar as semelhanças dela com a Nico Olvia, a mãe da Robin, e isso não parece ser coincidência. No SBS do volume 82 de One Piece, o Oda disse que o principal hobby de Marshall the Teach é pesquisar a história do mundo, exatamente como os pesquisadores de Ohara. 6 volumes depois, no SBS 88, o Oda afirma que se vivesse no mundo real, o Barba Negra seria um arqueólogo, exatamente como os estudiosos de Ohara. Começa a fazer muito sentido que o Teach carregue as raízes de duas regiões extremamente importantes do West Blue obliteradas pelo governo mundial, God Valley e Ohara, uma ilha que o conecta ao sangue Dave e a outra que alimenta sua sede de conhecimento, os dois piores e mais covardes incidentes da história de One Piece ligados a uma única pessoa. Será que faz sentido o Teach buscar um mundo independente do caminho que ele tenha que traçar por isso, ao ter sofrido na sua família, na sua essência, na sua raiz, dois incidentes tão marcantes? Olha essa imagem, para mim ela foi extremamente forte. De forma alguma eu quero justificar as atitudes do Barba Negra. Trair o Barba Branca foi errado, entregar o Ace foi malvado, matar o Tati, um pecado. Mas esse momento explica suas ações. Com 2 anos de idade, ele ainda era uma criança sem total consciência do mundo, mas que já mergulhava em um dos maiores horrores da história. Ele não viu esperança, ele não viu bondade. O que ele presenciou foi um genocídio. O governo mundial apagando famílias inteiras, apagando a sua família sem hesitar, simplesmente por diversão. A mentalidade do Barba Negra começou a ser forjada ali com sangue e aço. Ele aprendeu cedo que a vida não tem valor, que trair é natural, que matar é algo simplesmente aceitável, que entregar um irmão para a marinha não é um fardo, mas apenas um passo necessário para a mudança que ele busca nesse mundo podre. Nada disso chega perto da brutalidade que ele testemunhou em God Valley. Para uma criança que cresceu com essa memória, o valor da vida humana nunca vai ser o mesmo de alguém criado num ambiente saudável. E nesse raciocínio deturpado, talvez faça sentido ele pensar que sacrifícios são necessários para um bem maior, e esse bem maior, inclusive, pode ser a sua própria vingança. O fato é, Marshall the Teach busca mudar esse mundo de trevas. Ali ele estava na primeira infância, num período onde tudo é absorvido de forma muito intensa, experiências, sons, medos, imagens, tudo deixa marcas mais profundas e define muito mesmo a nossa percepção de mundo. Por isso, a ambição dele é desmedida, desproporcional. Ele não sonha pequeno, ele não busca sobreviver e fugir dos seus medos. Ele quer enfrentar tudo. Ele quer dominar o mundo. E a gente, com razão, pode até condenar os métodos dele. Mas quando se entende o que ele passou, dá pra perceber, dá pra entender que na mente do Teach existe uma lógica sombria. O que o Barba Negra faz hoje é a sombra de uma criança que em God Valley aprendeu da pior maneira possível que o mundo é cruel. Toda a crueldade, todas as traições, todas as mortes têm uma raiz. Um menino de 2 anos, perdido em God Valley, que aprendeu que o mundo é feito de escuridão. E foi dessas trevas, desse trauma, que ele tirou a sua força. Foi dessa dor que ele tirou a sua ambição. Foi desse inferno que nasceu o seu sonho. Dave D. Teach usou seu trauma como combustível para perseguir o impossível. Eu sei que a gente tá no hype do Shebeck e com muita razão de estar, tá? Mas com um painel, uma expressão de perturbação implacável, cara, o Oda mostra que o Barba Negra não tá na sombra de ninguém. Ele tem seus próprios complexos, seus próprios motivos, sua vontade herdada, mas que funciona através de suas próprias ações, que não são justificáveis. O Kuma passou por algo muito parecido, um pouco mais velho, e tem uma índole completamente diferente. Mas o ponto é que a visão do Teach é muito bem fundamentada, sendo o motor para o passado do maior vilão de One Piece. Uma pessoa horrível, certamente. Um personagem incrível, com a mais absoluta certeza.
Sempre importante lembrar que eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e você está no review do capítulo 166 de One Piece. Então se já curtiu o vídeo até agora, cara, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos na sequência que, ai papai, Eiichiro Oda, eu te amo Oda. Ainda nessa primeira página temos um Tenryubito questionando os membros da família Dave D. Eles são bucaneiros também, só pode. Não é algo confirmado, mas especulativo. Eu já trouxe essa ligação aqui no canal alguns anos atrás, inclusive como uma das bases para o primeiro vídeo de teoria do Barba Negra grávido do Shebeck. E está pouco a pouco se confirmando, tá todo mundo vendo. Tem gente que inclusive negava a ideia, mas está fazendo thumbnail com o Barba Negra grávido. Enfim, era base para o vídeo falando que o corpo estranho dele teria relações com o corpo especial do Kuma e isso permitiria sustentar mais de uma alma dentro de si. Então, vamos entender essa possibilidade. Cada raça de One Piece possui certas características físicas. Raças celestes, asas, lunários, asas negras e fogo nas costas. Tontatas são pequenininhos, gigantes são enormes. Tritões possuem atributos de seres marinhos. E por aí vai. Mas qual é a grande diferença física do Kuma? Ele tem a pele mais escura que a maioria dos personagens de One Piece e o cabelo mais crespo, exatamente como Marshall the Teach. Além disso, o bucaneiro é mencionado como tendo um corpo diferente e especial, e o Barba Negra é dito possuir um corpo estranho. Será que a peculiaridade dos dois corpos não seria a mesma devido ao sangue bucaneiro que eles carregam? Acho que vale dizer que existem outros personagens com a pele mais escura e o cabelo como o deles. Então ainda deve existir outra grande diferença dessa raça para as outras, que tá nesse corpo especial, mas por fora eles parecem exatamente humanos grandões normais. Então só nos resta pensar que a diferença está no seu interior. O corpo diferente do Kuma é o que o permite passar pelos experimentos do Vegapunk, enquanto o corpo estranho do Barba Negra, que pode muito bem ser de um bucaneiro, foi o que permitiu sustentar mais de uma alma dentro de si. Dessa forma, sendo eles, não ele, tendo corpo estranho e tudo mais, e claro, podendo consumir também mais de uma Akuma no Mi. Me diz o que vocês acham nos comentários, o Barba Negra é ou não um bucaneiro? No caso, tem sangue de bucaneiro, né? Pode ser meio bucaneiro, um quarto de bucaneiro, um oitavo de bucaneiro e por aí vai. Em resposta a esse ódio profundo, vemos Jay Garcia e Garlin conversando com Gorosei reconhecendo a descoberta feita pelo Cavaleiro Sagrado, os descendentes da família Dave D. O que ainda deixa em aberto o que são os recursos naturais tão importantes presentes em God Valley. Eu ainda acredito que seja especificamente algo científico, afinal a gente tem aí juntos os dois ministros da ciência de Mu. Eu achei muito engraçado o Garlin respondendo todo pela saco, só consigo imaginar que seja o destino, senhor. Enquanto ele pensava, velho broxa maldito, mano, safado, daqui a alguns aninhos eu vou pegar o teu cargo, seu filho da mãe, seu... Mas o detalhe que a gente tira daqui é que a gente tem mais uma vez destino sendo mencionado na obra e no original em japonês com ênfase marcado. Dessa vez dito por um cientista. Crianças do destino, God Valley é a ilha do destino, parece que o termo se refere a uma força que realmente se aplica a esse universo da história e não só uma crença que determina o futuro de alguém. Parece uma lei natural atestada. Enfim, cara, é muito suspeito ainda. A gente tem que ter muita atenção nessa questão de destino, porque não parece só algo jogado, mas sim algo que se aplica nesse universo de alguma maneira lógica que a gente ainda não entende. Enfim, Garlin é um pela saco e os painéis seguintes estão aí para provar isso. Em uma casa afastada da multidão, a mãe de Shanks e Shamrock suplica a Dragon para que ela salve seus filhos. Leve essas crianças para alguém que as acolha e as crie com amor e com carinho. Não deixe que aquele homem ponha as mãos nelas. Infelizmente, esse desejo não foi concluído por completo. Shamrock acabou nas mãos de quem ela mais temia e o Shanks nas mãos de um torturador. O que eu acho curioso são dois pontos, tá? O primeiro é o fato do Oda ainda esconder o rosto da mãe do Shanks. Será que ela tem alguma característica no rosto que indica algo especial? Será que ela tem um terceiro olho? Será que ela tem um narigão de palhaço? Não que seja isso, mas eu acho muito suspeito. E como principalmente em God Valley,
toda a linhagem tá tendo um peso muito importante, eu acho super plausível a gente pensar e desconfiar de algo diferente. A mãe do Shanks ainda tem uma faceta ali, uma face pra revelar e talvez surpreender a gente. Bom, nosso querido Monkey D. Dragon parte em missão com uma vibe heróica, Kobe querendo ajudar os filhos daquela mulher, mas seguimos o capítulo com uma chacina. O governo mundial trata milhares de vidas como mais absoluto nada, sorrindo enquanto os fazem chorar, transmitindo a competição para a Terra Sagrada, onde os outros dragões celestiais se deliciam com esse massacre. Eles são a crueldade personificada que justifica a criação e existência de outros maus, que ainda vão se rebelar contra eles. Vamos, Barba Negra, invade logo Marejoa, faz o teu serviço. Estou torcendo por você, Barba Negra. Seria muito bom ver o Shebeck limpando o chão de concreto com a cara desses malditos, mas o que a gente vai ver na sequência, cara, é realmente muito sensível, é uma atrocidade. E outro detalhe que vale mencionar aqui também é que a gente tem a revelação de mais uma família de dragões celestiais, a família Rabeto ou a família Babeto, dupla de ataque com Romário em 94. Com isso, a gente tem 12 nomes das 20 famílias que fundaram o governo mundial. Os Nefertari, que não subiram para Marejoa, Nerona, Don Quixote, Figerland, Sheffer, Jay Garcia, Marcos, Topman, Ethan Baron, Menmayer, Himoshifo e agora Babette, Babeto, enfim, vamos ver como é que fica aí a tradução oficial. O capítulo 1160 de One Piece é um soco no estômago. Sem filtros, Oda mostra pra gente o que o governo mundial é capaz de fazer, não por necessidade, não por justiça, mas por puro entretenimento. O celebrante explica a pontuação e não demora muito para o extermínio começar. Os dragões celestiais matam uma criança no colo de sua mãe. Os cidadãos de God Valley correm desesperados, mergulhados num mar de desesperança e pânico. Garlin passa ceifando vidas como se fosse só uma mera pontuação, ganhando a admiração dos seus iguais. Gonko atravessa escravos com suas setas como se estivesse se divertindo em um jogo de dardos. Mas com ela temos uma interessante informação. Ela é membro da família Menmayer, mas seu box de introdução nesse capítulo se refere a ela como uma Kami no Shujin, uma lâmina de Deus. Sua leitura em Furigana basicamente significa que ela é uma subordinada, alguém que segue a ordem desses deuses. Esse kanji específico dá a ideia de status mais baixo, de um ranking inferior, como se ela fosse uma contratada da família. Algo que reforça ainda mais essa ideia é ela, por exemplo, lá no final do capítulo, não estar no painel de apresentação dos Cavaleiros Sagrados. Como a gente sabe, o passado dela com o Brook não parece exatamente ligado com Marejoa, não parece que ela é original de lá, ainda é estranho. Então esse termo específico, Lâmina de Deus, pode indicar pra gente que ela foi selecionada para se subordinar à família Menmayer. E por último, e aqui também tem muita graça, esse termo também é um trocadilho com esse outro, que significa prisioneiro de Deus, mostrando que talvez não tenha sido sua decisão se subornar dessa maneira, mas agora ela é obrigada a viver dessa forma. A gente pode ir um pouquinho além também e lembrar que ela era uma daquelas irmãs, daquelas freiras que iam até o Salão das Flores servir Imusama, então de certa forma ela é uma prisioneira desse deus. Sommers, com um sadismo incomparável no rosto, faz espinhos brotarem do chão e derruba uma criança de uma árvore só para vê-la cair em direção à morte, bem na frente do próprio pai. Mais uma vez, não é guerra, não é punição. É prazer em gerar e assistir o sofrimento alheio. E esse é o ponto mais perturbador. Essas cenas não são apenas violência, elas são um espetáculo, um massacre de God Valley sendo transmitido para todo mundo. Não é apenas para manter o poder, é para reafirmar que eles podem fazer absolutamente qualquer coisa que quiserem, que ninguém vai impedir, que suas vidas de deuses valem muito mais que todas as outras que estão sendo meramente caçadas. Cara, quando a gente voltar pro tempo atual de One Piece em Elbaf, vai ser um prazer enorme ver o Sommers levar uma porrada histórica, ver o Loki amassando o martelo na cabeça dele
Enfim, foi realmente pesado essa cena, cara. Você vai passando de página, vai vendo quadro por quadro e aquilo vai se construindo, cara. A gente tem um assassinato de uma criança ali, sabe? Isso é muito pesado sendo mostrado da maneira sádica que foi. Então é o Oda colocando os pingos nos is, falando, cara, olha só, God Valley foi extremamente pesado. Essa carga que a gente tá tendo nessas páginas foi um fragmento do que as pessoas que estavam ali de fato sentiram. Mas no meio de tudo isso temos novamente Dragon, com apenas 17 anos, assistindo horrorizado. Um jovem com escrúpulos de moral que sonhava em se tornar um marinheiro para proteger as pessoas, agora confrontado com a realidade nua e crua do mundo e da bandeira que naquele momento ele defende. Ele não vê heróis, não vê justiça. Ele vê o sistema que jurou servir se divertindo com a dor e a morte de quem eles deveriam proteger. E ali naquele instante, quase sem ser capaz de segurar o que está dentro do seu estômago, nasce um homem que um dia se tornaria o maior inimigo desse mundo. E olha que legal, da brincadeira dos Tenryubitos, da diversão deles ali em God Valley, da pequena sacanagem que eles estão fazendo, temos as raízes para o propósito de Monkey D. Dragon, o maior revolucionário desse mundo, e também para o objetivo de Marshall D. Teach, o provável homem mais perto de destronar Imu-sama. Dois personagens que prometem derrubar o governo mundial. Dragon tá no meio da zona sabendo que se desafiar os dragões celestiais, o preço a pagar vai ser muito caro e não só para ele. Seu superior tá boladão pensando onde diabos esse moleque tá, e vemos outra perspectiva do capítulo 1069, do discurso de Ivankov. O nojentão vai fazer sua grandiosa pontuação ali de 10.000 pontos, mas Dragon o impede. Tal pai, tal filho, né? O Tenryubito vai pra cima, o cara responde. E galera, um ponto muito importante que eu tô vendo muita gente interpretar de uma maneira bem diferente da minha. O Dragon, ele não tá matando um dragão celestial, ele tá simplesmente colocando ele pra dormir. A arma dele tá carregada de dardos soníferos e não de balas como a dos próprios Tenryubitos. Então você pode ver, tem até uma onomatopeiazinha aí, ó, do ZZZZ, porque ele colocou o cara pra dormir e só isso. Não matou, tá? Colocou pra dormir. Claro que o soco do Luffy tem uma carga muito maior, mas o significado desse também é poderoso. O Dragon impede a morte de Kuma sem que ele e Ivankov jamais soubessem disso. Então, assim como o Dragon salvou o Shanks, que salvou o Luffy, o Dragon agora salvou Kuma, que também salvou seu filho. Sua moralidade muitos anos antes do Luffy nascer é um fator determinante para a sobrevivência dele no futuro. É curioso pensar que o Dragon é um pai ausente, mas ele sempre esteve preocupado com o Luffy. E nesses pequenos detalhes, nessas pequenas ações heróicas que ele toma, ele estava sem saber protegendo o futuro da sua própria criança. E aqui as lendas começam a se reunir. Os Piratas Rocks irrompem o horizonte, chegando com pompa em God Valley, numa página dupla 100% dedicada a esse bando. Temos Shebeck explicando o cenário, falando dos grandes prêmios ali presentes, Shaq, tesouros e frutas do diabo, enquanto seus pensamentos apontam para sua família. Então galera, não adianta a gente se matar aqui, por enquanto vamos cooperar. Quando voltarmos, dividiremos os tesouros igualmente. Alguma reclamação, rapazes? Achei impossível não sentir a melancolia da aproximação do adeus. A gente sabe o que vai acontecer. A gente sabe que não vai ter quando voltarmos. Os Piratas Rocks terminam aqui junto da vida de Shebeck, um dos personagens mais espetaculares que o Oda já escreveu. Dava para passar mais uns 20 capítulos acompanhando a jornada dele tranquilamente, mas essa história é sobre renovação de eras. Barbel, Chique, Kyo, Captain John, Edward Newgate, Stussy, Gloriosa, Straussen, Big Mom, Kaido, todos falam demonstrando suas personalidades únicas em um bando tão eclético. Os destaques ficam para a frase de Straussen afirmando que Ochoko, o traidor dos Piratas Rocks, ficou na Ilha Ratinosso para proteger o bar da Shaq. Mas a gente sabe que ele vai tomar a ilha e colocá-la sob sua jurisdição.
A relação do Kaido e da Big Mom foi bacana, né? Parecem até irmão e irmã, a irmãzona. Parece que o Kaido vê realmente a Big Mom como uma irmãzona. E então, de novo, somos jogados para uma frase do capítulo 1096 através de outra perspectiva. É inútil, Marinha. Sigam-me, Piratas Rocks. Então, temos Barba Branca negando ser seu seguidor e vários outros personagens partindo para God Valley. Durante o caos criado pela chegada dos Piratas Rocks, os dragões celestiais ficam apreensivos e Dragon consegue resgatar os gêmeos. No mesmo momento, a tripulação que adotaria um deles chega em God Valley com toda a fúria do mundo. Os piratas do Roger adentram a região com um ímpeto implacável, até mesmo desobedecendo às ordens de seu capitão para irem atrás dos tesouros a fim de resgatarem a Shaq. A gente tem ali Silvers Rayleigh apaixonado por aquela que vai se tornar sua parceira. Tem também o Gold Roger indo pra cima com tudo. E claro, também Scopper Gaban. É um bando composto por lendas e aquele que se tornará a tripulação do Rei dos Piratas. Que inclusive foi pisoteado aí e, cara, suou muito como Luffy nesse momento. Eu ri pra caramba, achei engraçado. Diferente do Garlin pela Saco, que ficou chateadinho porque outras panelinhas chegaram na quadra pra jogar, mano. Na real tá mais pra... essa grama tá muito baixa pra minha chuteira de travão. Então vemos a apresentação dos Cavaleiros Sagrados, que a melhor tradução realmente se confirma como Cavaleiros de Deus. Além desse grupo que vimos no capítulo 1096, agora podemos ver dois novos membros. Um é um bicho absolutamente bizarro que parece uma mistura de gigante ancestral Numbers do Kaido e Ethical Brothers, corre Zoro. E, mano, um chupa-cabra esquisito. Só que agora, olhando com calma do fundo do meu coração, eu também sinto que ele é um pouco parecido com o Tom-san, pai do Frank. Será que é um Otan, mistura de homem-peixe com um gigante? Pra mim faz sentido, né? A outra figura parece uma mulher ali com um vulcão na cabeça. Jogo é você, orgulhe-se, você é forte. Acho que ela é um Himoshifo da família Killingham e espero que ela tenha morrido nas mãos do Shebeck aí em God Valley e depois substituída por aquele bicho engraçado pra caramba que na real é um cara bonitão com os dentes assim pontudo que também lembra um pouco um tritão, né? Mas o detalhe é que ficaram faltando alguns Cavaleiros de Deus nesse painel, tal como a Gunko, que é mencionada como uma lâmina de Deus, como eu falei anteriormente. Então eu imagino que esses outros que a gente vê no capítulo 1096, inclusive esse capítulo que a gente tem agora, né, o 1160, é como se fosse outra perspectiva do 1096 e também mais aprofundado, mais por dentro de God Valley e vivenciando mais os traumas e os personagens ali presentes. Enfim, como eu estava dizendo, eu acredito que esses outros dois Cavaleiros de Deus que a gente viu no capítulo 1096, sendo eles a Náusea do Vale do Vento e o Deku Scrub do Zelda, também sejam lâminas de Deus, um patamar abaixo dos principais Cavaleiros Sagrados. E para concluir o capítulo, temos uma investida monstruosa do Barba Branca ao lado de Chique, o Leão Dourado, sentando a mão em um bando de asqueroso. O caos domina God Valley. O chão está manchado de sangue, o céu escurecido pela fumaça. Barba Branca, ao lado do Leão Dourado, avança como um titã, destruindo tudo em seu caminho. Punhos, lâminas e ondas de choque varrem o campo de batalha. Tenryubitos são esmagados como bonecos de porcelana, e o grito de desespero dos escravos caçados ecoa por toda a ilha. Mas, no horizonte, um som metálico corta o rugido da guerra. Uma bola de canhão como um cometa negro rasga o ar e explode em God Valley. Esse é o prenúncio da chegada do herói. Todos os marinheiros na ilha, desesperados, paralisados pelo medo, viram o rosto para o horizonte. E o que antes era terror se transforma em esperança. Eles gritam, eles clamam. O navio de batalha da marinha surge como uma avalanche. E na proa de pé, com o peito estufado e um sorriso feroz, está ele. Aquele que a partir desse dia seria conhecido como o herói da marinha. Simplesmente Monkey D. Garp. Ele não é só um homem. Naquele instante, ele é o símbolo de uma justiça que não existe em God Valley. Gold Roger, do alto de sua imponência, para e olha sério. Rox de Shebeck interrompe seu avanço e estreita os olhos.
Eles sabem que a verdadeira batalha vai começar agora. Garp não pede permissão para entrar na festa. Ele ergue seu punho cerrado pronto para esmagar o caos com as próprias mãos. Ele chega como uma estrela cadente, um meteoro, um impacto galáctico que vai mudar o destino de todos ali presentes. Respondendo à presença de Monkey D. Garp, God Valley treme. Detalhe, Gold Roger chega com Scopper Caban, Silvers Rayleigh, Spencer, Millet Pine, várias lendas desses mares. E do outro lado a gente tem Rox the Shebeck chegando com lendas com um peso ainda maior. Barba Branca, Chique o Leão Dourado, Kaido, Big Mom. Gente, é muita carga pesada. E lá, no horizonte, surge alguém capaz de roubar todos os holofotes. Esse é Monkey D. Garp acompanhado de apenas seus punhos. Mano, lendário, só que estou mentindo. A realidade é só uma. Todos naquela região tremeram, porque sentiram a aura absolutamente esmagadora dele, a sombra da justiça. Do verdadeiro Goat de God Valley, da estrela que brilha na escuridão, da lâmina destruidora de mundos. A lenda viva Bogard. Olha ele ali, rapaziada, que alegria, valeu. Olha o monstro, mano. Ai, tô emocionado. Irmão, empolguei demais, tá maluco? Gostei muito como Oda trouxe os eventos do capítulo 1096 através de outra perspectiva, sendo ainda mais cruel, mostrando a realidade apresentada em God Valley. Mas agora eu quero ver o que a influência do maior símbolo de justiça é capaz de exercer numa terra sem absolutamente nenhuma lei, como God Valley. Esse foi o review do incrível capítulo 1160 de One Piece, que, meu irmão, despertou aquelas emoções e digo, foi um capítulo de setup, de terreno sendo preparado para o verdadeiro incidente. O próximo e o depois do próximo, meu amigo, esquece, entreguem as taças, isso é One Piece, esse é Eiichiro Oda. Não esquece do like, se inscrever no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!